Com alegria, com a graça de Deus, novamente aqui nós nos encontramos com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, para levarmos neste momento a nossa reflexão e também uma oração, como também algumas comunicações, diretamente do estúdio da TV Primeira, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sempre é uma alegria e nós estamos iniciando, por assim dizer, mais um mês. Então, nós estamos aqui com muita alegria e estamos em agosto, o mês da vocação. A Igreja Católica convida neste mês para nós suplicarmos a Deus e ao Divino Espírito Santo e a Nossa Senhora pelas vocações sacerdotais e religiosas. Mas podemos rezar e pedir por todas as vocações, ou seja, que todo adolescente, todo jovem siga pela vida, especialmente nos seus estudos, para que, seguindo pelas aptidões, qualidades, talentos, capacidades com a qual Deus proporcionou a pessoa, a cada um de nós, Deus dá essas qualidades. E a pessoa seguindo por esta vocação para a qual Deus o destinou, por assim dizer, ele, sem dúvida nenhuma, se realizará na sua vida e, consequentemente, nós sabemos, vocação acertada, vida feliz, ele será uma pessoa feliz. E se nós encontramos, muitas vezes, pessoas tristes, desanimadas, chateadas da vida, por quê? Porque não seguir as qualidades pelas quais Deus o destinou, lhe proporcionou aquelas qualidades. A palavra vocação vem do latim, vem da palavra vocatio, que quer dizer chamamento, quer dizer chamado. E todo chamado espera, requer uma resposta. E são diversos os chamados que Deus nos faz em nossa vida. O primeiro chamamento, o primeiro chamado que Deus faz para todos e cada um de nós é o chamado para viver, ou seja, o chamado para a vida natural. No momento da nossa concepção, nós já somos um pequenino ser invisível, mas estamos em gestação no ventre de nossa mãe. E por isso, o chamamento para a vida natural. O segundo chamamento é para a vida sobrenatural, para a vida da graça santificante. Quando pelo batismo nós somos convidados por Deus para sermos seus filhos adotivos. E com o direito, por sermos filhos adotivos de Deus, com o direito de recebermos um dia, após passarmos por esta vida, note bem, fazendo bem, à semelhança do Cristo Jesus, conforme lemos na palavra de Deus, Cristo Jesus passou por esta vida fazendo, realizando bem. Se assim o fizermos, sem dúvida nenhuma, nós receberemos a felicidade eterna, o reino dos céus. E o terceiro chamado
para a qual nós podemos e somos chamados é para o nosso estado de vida, aquilo que vamos ser na nossa vida, ou seja, o chamado para a vida matrimonial, para a vida sacerdotal ou religiosa, ou para a vida celibatária. O que quer dizer vida celibatária? Seja, nem a pessoa que nem segue pelo casamento, nem pelo sacerdócio, nem pela vida religiosa, e sim permanecendo no estado de solteiro, de solteira, deixando e dedicando-se especialmente para o bem da comunidade. E nós conhecemos tantas pessoas. E também aqui existe também moços e moças que se consagram completamente para Deus, para evangelizar. Então, livre, espontaneamente, não assumiram nem o casamento, nem o sacerdócio, nem a vida religiosa, mas se conservam também na vida celibatária e são pessoas consagradas a Deus. Há ainda o chamamento de Deus para as mais diversas vocações e profissões. E Deus dá as mais diversas aptidões, talentos, qualidades para a pessoa se realizar na vida. E se ela procurar desenvolver, aperfeiçoar estas qualidades que Deus vai lhe concedendo, ela, sem dúvida nenhuma, será uma pessoa também realizada e feliz. E Deus, especialmente, nos quer a todos e cada um de nós numa vida realizada, numa vida feliz. E neste momento, então, também os santos assim procederam, lutando, se esforçando, seguindo pelo caminho pelo qual Deus lhes deu as qualidades necessárias e se realizaram na vida. Eu, por exemplo, me sinto feliz e muito feliz no meu estado sacerdotal, no meu sacerdócio. E assim, então, agora, os santos de hoje, São Gamaliel, São Germano, São Pedro de Anagni, São Troa e São Senache, e ainda os santos mártires. Quem são os santos mártires? Aqueles que, defendendo a sua fé, não deixaram de seguir a Cristo Jesus, derramaram o seu sangue, mas não renegaram a sua fé, o seu amor para com Cristo Jesus. E entre esses santos nós temos São Nicodemos, Santa Marana e Santa Cira. E também, hoje também é o dia do tintureiro, bem como também o dia do capoeirista. Capoeirista é todos aqueles que têm o seu divertimento dançando ou ali se divertindo com a capoeira. Na frente da catedral, eu trabalhei tantos anos, há um espaço onde as pessoas ali passam, às vezes horas, sábado de manhã de modo especial, se divertindo com este movimento todo de, assim chamado, de capoeira. E é um divertimento, cada um, claro, segue aquilo para o qual ele gosta, ele se incentiva, ele gosta de executar o seu divertimento. Então, é claro, e especialmente, nós estamos então falando sobre a vocação. Por que falando sobre a vocação? Porque agosto, de modo geral,
é um tempo em que nas igrejas ou também nos colégios, mesmo nas escolas, em muitas escolas públicas, é falado, é incentivado a vocação. Aquilo que eu disse antes, vocação acertada, vida feliz. E sempre, em todos os tempos, pelos estudos que a pessoa foi enfrentando, realizados pelos pesquisadores, pelos cientistas, pelos antropólogos, desde o surgimento dos seres humanos, sempre o ser humano voltou-se, quando ele sentiu as primeiras manifestações de racionalidade, até chegar o Homo sapiens, o homem inteligente, passando por evolução, pelo Cro-Magnon, por todos aqueles estágios, quando Deus interferiu, chegando ao encontro, como diz a palavra de Deus, Deus soprou no ser humano, naquele boneco do corpo, e ali surgiu a alma. E com a alma, com o espírito, surgiu o quê? As faculdades da alma, que são a inteligência, a memória e a vontade. São 3 elementos muito importantes na vida do ser humano. E os animais, por exemplo, não têm essa tal. Então, e desde então, do surgimento da inteligência, mesmo já lá nos primatas, já houve uma tendência de voltar-se sempre para o infinito, para o sobrenatural, para o eterno, para o transcendente, que é Deus. Porque nós viemos de Deus, a interferência de Deus, e como pessoa humana, então, nós temos a matéria, o corpo, mas temos também uma alma imortal. E esta alma imortal quer voltar-se sempre para o infinito, à semelhança do girassol, que procura sempre voltar-se para o sol. E assim, então, sempre houve, por assim dizer, nos seres humanos, desde o início, sempre houve também, nesses seres humanos, um guia espiritual. Uma pessoa, nos índios, por exemplo, o pajé. Qual era a função e qual é a função do pajé? É orientar as pessoas pelo caminho certo, pelo caminho da fraternidade, pelo caminho do respeito aos seus semelhantes. O pajé, no meio dos índios, é aquele que abençoa, aquele que cura também das enfermidades, aquele que aconselha, o pajé é aquele que procura evitar as intrigas, as fofocas mesmo no meio dos índios. Assim também, na Bíblia, nós temos, então, a Bíblia nos fala claramente, encontramos muitas passagens que nos relatam todo o trabalho espiritual que os profetas, lá desde antes de Cristo Jesus, os profetas realizavam. E junto ao povo hebreu, desde a saída da escravidão do Egito, do domínio, da opressão do faraó, então sempre houve aqueles que foram orientando o povo. De modo especial, quem? Vocês sabem o nome deles. O grande líder do povo hebreu, quem era? Que subiu ao monte Sinai. Deus o convidou. E lá no meio das nuvens, Deus falava com ele. Por que no meio das nuvens? Porque nenhum ser humano, enquanto nós estamos nesta matéria, nesse corpo, pode ver a Deus. Então, Deus se comunicava por meio da nuvem, falando, e Moisés
e ele tinha um braço direito, por assim dizer, também um sacerdote Arão. Então essas duas pessoas eram aquelas pessoas que foram orientando o povo hebreu pelo deserto da vida, por meio de sofrimentos, por meio de alegrias, por meio de situações difíceis. E vamos neste momento então rezar por todos os guias espirituais no momento presente, que é rezando pelos sacerdotes e especialmente pelas vocações sacerdotais, para que tenhamos sempre esses guias espirituais. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos dos sacerdotes. Diz um santo: deixai uma cidade, deixai um município, 30, 40 ou 50 anos, sem um guia espiritual, sem um sacerdote, e ali as pessoas vão se embrutecendo, tornando-se brutos, tornando-se iguais a seres, animais irracionais, adorando quaisquer animais, adorando qualquer, como também acontecia lá no Egito, como acontece em muitos lugares onde não há os guias espirituais. Então, facilmente, as pessoas vão descambando, adorando seres mortais, ao passo que nós devemos procurar adorar o único e verdadeiro Deus. Conforme nós lemos muitas vezes na passagem da Sagrada Escritura: eu sou o vosso Deus único e verdadeiro, dizia Deus para Moisés, para que Moisés dissesse ao povo, porque o povo hebreu, lá na escravidão, pegou muitos vícios, adorando tudo aquilo do qual eles tinham medo. Então, de uma cobra, um leão, enfim, qualquer animal peçonhento, por exemplo, eles faziam uma imagem. E daí Deus proibindo de fazer estas imagens e adorar. Fazer imagem não tem problema nenhum, mas o que é proibido é fazer a imagem e adorar este animal, este ser, como se fosse Deus. Ou também adorar o sol. O sol é maravilhoso para nós. E, então, muitos adoravam. E também nos locais onde não tem os guias espirituais, continuam ainda hoje em dia adorando o sol, adorando a lua, adorando a chuva, enfim, elementos naturais. E rezemos agora para que, conforme nós lemos na palavra de Deus em São Mateus, onde claramente Cristo Jesus nos diz, em São Mateus, diz claramente, devemos procurar rezar. Cristo Jesus disse: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie mais operários para a sua messe. É o próprio Cristo Jesus quem nos pede que rezemos. E também São Mateus, capítulo 1 de São Mateus, aliás, capítulo 7 e versículo 1, pedi e recebereis. Está bem claro Cristo Jesus. E é também aqui, a messe é grande, mas poucos são os operários. Então rezemos: Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Não basta somente saber o caminho. O importante é seguir esse caminho.
Continuando, Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossa comunidade para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço, a ser doação, a se dedicar em favor dos semelhantes. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino de Deus na vida consagrada e religiosa. Então, em todo esse tempo de formação, é necessário ter o dom da fortaleza. Continuando, Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros, por exemplo, os diáconos e todos os ministros, por exemplo, da Sagrada Eucaristia, ministros que atuam nos mais diversos ambientes da igreja. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Seminaristas são todos aqueles que estão se preparando para o sacerdócio. E veja, nós estamos pedindo perseverança, porque às vezes muitos vão estudar julgando que têm vocação para o sacerdócio, mas no tempo de estudos, no tempo do discernimento, eles vão vendo que não é este o caminho que os vai realizar na vida. Então, vão desanimando. E aqui diz bem claramente, dá perseverança aos seminaristas, que eles continuem, não se deixem levar pelo desânimo. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Mesmo não sendo sacerdote, o jovem ou adolescente, ou tanto moço como a moça, pode se doar como catequista, como fazendo parte dos círculos bíblicos ou do movimento da pastoral da juventude. Então, ali vão se realizando cada vez mais. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja e modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Como é importante a pessoa realmente aqui ser guiado, ser iluminado pelo Espírito Santo para seguir o caminho pelo qual a pessoa amanhã depois, seguindo, se tornará feliz. Isso é muito importante na vida de todo ser humano. O ser humano sempre quer a felicidade, mas isso dependerá também de cada um de nós. Estamos falando sobre a vocação, e especialmente se nós, por exemplo, lermos a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, se abrirmos, por exemplo, o livro Hebreus, capítulo 5, versículo 1 e seguinte, nós veremos também, falamos antes, dos diversos chamados à vocação para a vida, vida natural, a vocação para a vida sobrenatural, a vocação para o estado matrimonial, para o sacerdócio, para a vida religiosa, a vida celibatária, ou para as diversas profissões, para as diversas atividades que existem no mundo. Mas é necessário ter certas qualidades para a pessoa. Assim, por exemplo, estamos agora nos Jogos Olímpicos Mundial em Tóquio. Então, a gente admira algumas pessoas lá jogando bem o futebol, o vôlei de praia, ou mesmo o jogo de vôlei, o basquete, ou mesmo a natação. São qualidades que as pessoas têm. As pessoas, por exemplo, na ginástica rítmica, ou mesmo em todos aqueles ambientes, naqueles saltos maravilhosos,
São qualidades que Deus vai dando para as pessoas, porque também o divertimento é necessário para a vida, e a física igualmente. E essas pessoas que estão lá, quanto bem estão fazendo na vida. E neste momento, então, nós pedimos que o Espírito Santo possa ir iluminando cada vez mais as pessoas, para que possam, os adolescentes e jovens, pedindo ao Divino Espírito Santo para poderem acertar a sua vocação. No próximo programa, não no próximo, mas na outra semana, na terça-feira, nós falaremos mais especificamente sobre a vocação sacerdotal, lendo o capítulo 5, aqui na Bíblia Sagrada, onde fala sobre o pontífice, sobre o sacerdote, capítulo 5, versículos 1 a 10. Então vamos lendo, vamos explicando essa parte para saberem e reconhecerem como Deus vai chamando o adolescente e jovem, mas é necessário que ele também faça sua parte, porque eu tenho dito mais de uma vez, Deus ajuda quem madruga, sim, mas Deus ajuda quem também se ajuda. Agora, na segunda-feira, de modo especial, iniciaram as aulas presenciais, graças a Deus. Tomara que seja em todo o Brasil. Isso, mas agora é necessário que a pessoa, que o adolescente, que a criança ou que o jovem universitário lute, se esforce para ir captando do professor ou da professora ou dos professores os novos conhecimentos, para que assim possa aprender cada vez mais os novos conhecimentos diariamente nas salas de aula, aquilo que os que são formados hoje, um dia também aprenderam. Então, nesse momento, nós vamos terminando essa nossa reflexão sobre a vocação e continuemos sempre rezando e pedindo a proteção do alto para que todos possam, iluminados pelo Espírito Santo, seguir pelo verdadeiro caminho que os levará à felicidade, assim como tantos hoje em dia formados realmente se sentem felizes, como é o meu caso. Eu, graças a Deus, me sinto muito feliz como sacerdote. Então, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, à sua frente para apontar sempre o caminho certo, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis. Saúde, alegria, felicidades, otimismo, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, que é aquela que nos livra de todas as dores de cabeça, da síndrome do pânico, da depressão maior ou menor, ou da ansiedade. Reze a Nossa Senhora da Cabeça. Procure esta oração nas igrejas aqui da Grande Florianópolis, nas secretarias paroquiais, em geral está esta bonita oração. E toda quarta-feira, às 16h, na igreja de Coqueiro, nós temos essa devoção em louvor a Nossa Senhora da Cabeça. Agora, a bênção também da água, abençoe-nos a Trindade Santa e nós, e Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água.